vamos ler 20, como diz o gaúcho, 20 versículos. E se nós levantarmos para cada um deles, nós vamos fazer uma ginástica, né? Senta, levanta, senta, levanta. Então pode ficar sentadinho mesmo e vamos fazer a leitura desse versículo 1 do capítulo 11 de Isaías, e está aí nas 4 telas, né? Porque brotará no rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Nós vamos no 3, irmão, fazer uma leitura pausada, todos nós juntos, para ficar guardado na memória esse versículo. 1, 2, 3. Porque brotará o rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Amém, meus irmãos? Amém. Então, antes de nós chegarmos aí, nós temos bastante coisa. Quantos faltaram na quarta passada? Tem alguém que não veio? Apenas a Mamara, que estava trabalhando, os demais estavam. Então eu quero fazer um breve resumo do capítulo 10, né? O capítulo 10, maravilhoso, que nós aprendemos muito também. O Senhor falou muito conosco, e eu confesso com os irmãos que eu deixei de ser um pouquinho menos soberbo. Amém, meus irmãos? Amém. A gente vai aprendendo cada vez mais, né? E eu comecei antes de fazer as coisas, analisar e parar um pouco, porque Deus não se agrada. Nós vimos isso no capítulo 10 com muita ênfase, e talvez o maior dos erros de Israel foi ser soberbo. E eles, resumindo o capítulo 10, eles praticaram leis injustas, que não eram as leis de Moisés dadas por Deus. Nós vimos tudo isso. Eles anulavam algumas leis para se privilegiar. Nossa lei não vale mais, né? Fizeram isso. Eles faziam algo que Deus odiava, que era o que, irmãos? Quem lembra? Faziam mal a 2 classes de pessoas. Quem lembra assim? Ah, você não vale, Jesus, né? Então não adianta, você não vale, né? Então eles faziam mal a 2 classes de pessoas, que Deus é juiz, é doutor por excelência em defender, que são os pobres e as viúvas. Estavam sendo explorados. Inclusive nós lemos um versículo aqui que diz que Deus é pai, né? Dos órfãos, pai dos órfãos e juiz das viúvas. Como ele cuida de quem precisa de ajuda, e como Deus estava vendo essa injustiça toda, não restou outra opção a não ser trabalhar com humilhação na vida daquele povo. E irmãos, tem uma coisa que Deus sabe fazer: humilhar a gente soberba, né? Infelizmente, já passei por isso. Deus não gosta da soberba em nenhuma instância, nem mesmo dos nossos inimigos. E é o que nós vimos no capítulo 10, que esse homem que era o rei da Síria, ele se tornou tão soberbo, só que ele era apenas um instrumento de Deus para ser juízo nas nações, mas ele começou a se ensoberbecer: eu sou grande, eu sou forte, e Deus foi lá e abateu ele, derrubou ele, com doenças que saíram de dentro para fora do corpo. Não tinha como diagnosticar. Quando foram ver, já estavam todos os exércitos doentes, e aí foi fácil para os reis virem, principalmente para Nabucodonosor, tomar conta de toda a nação assíria e se tornar uma das maiores potências do mundo. Mas também nós vimos que até Nabucodonosor foi humilhado por não ser humilde diante de Deus. E eu acho que de todas as humilhações da Bíblia, Nabucodonosor foi o que mais sofreu, ficando 7 anos comendo mato, né? E a Bíblia também diz, nós fizemos leitura, que cresceram pelos sobre ele, devido às condições que ele vivia, do orvalho, sol, chuva. Por isso que muitos animais têm perigo, por causa dessas condições climáticas. Não tem uma proteção física. Alguns teólogos dizem que ele ficou totalmente nu, mas o que nós vemos é que Deus abateu a soberba desse homem e fez ele se tornar bem humildinho, né? Humildinho, levantou de lá, né, irmã Jovina levantou de lá, ó. A primeira coisa que eu quero dizer aqui é que não tem outro Deus como o Deus de Israel, né? Deus sabe bater a soberba do homem, irmão. Deus sabe onde dói o nosso pé, onde o carro está, e Ele sabe como trabalhar e tornar nós bem humildinhos na presença dele. Às vezes até a soberbia com um de nós, um com o outro, Deus até tolera, mas soberba com Ele, irmão, não pega, né? Nós queremos ser soberbo com Deus, né? Eu mereço, não devia estar aqui passando por tudo isso. Aí Deus diz: quem você é mesmo? Você é pó da terra, né? Então Deus faz a gente lembrar que nós não somos nada. Esse praticamente é o capítulo 10 de Isaías. Mas eu tenho uma notícia boa, irmãos. O capítulo 11 é só maravilha de Deus para nossa vida.
isso, eles iriam ser, aí tem uma palavra de Isaías, que eles iriam ser cortados como uma árvore, eles iriam ser decepados. No versículo 21 principalmente, nós temos ali a soberania de Deus, para derrotar a Assíria e tirar a soberba deles, Então sobraria poucas pessoas, nós vemos aí no verso 20 ao 27, que sobraria poucas pessoas, quem me ouve diga amém, amém. Capítulo 10 no finalzinho, sobraria poucas pessoas, que esses seriam os que viveriam um tempo novo de Deus para a vida deles. E eu vou dizer isso de novo aqui, irmão, Deus nunca precisou de quantidade, mas de quem é fiel e sincero na presença dele. Os poucos que sobrariam, que verdadeiramente se curvassem ao Senhor, Ele deixaria eles sair do cativeiro, e aí nós vamos estudar mais para frente, quando eles saem do cativeiro, eles seriam libertos para provar da misericórdia de Deus. E Deus, Ele cortaria a Síria com uma grande árvore. Nós veremos aí mais para frente que Nabucodonosor invadiria, iria destruir tudo. Nós vamos estudar tudo isso, e eu estou ansioso para mergulhar cada vez mais na palavra de Deus, ansioso para mergulhar cada vez mais. E a Isaías é um pouco mais complexo, nós temos vários livros extremamente interessantes. E no final, então, nós vemos no capítulo 10 que seja crente, ímpio, justo ou injusto, todos nós devemos nos submeter à grandeza de Deus e à sua vontade. Não funciona soberba com Deus, irmão, não adianta. Ou nós nos humilhamos, ou nós nos humilhamos, mas a Bíblia diz que a humildade, ela precede a honra. Quando você se humilha, Deus te exalta, meu irmão. E é isso em base bíblica, Pedro, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e no tempo certo Ele vos exaltará. Isso é a honra de Deus. A honra de Deus não é Deus te dar uma coisa para humilhar a pessoa, você esfregar na cara dela, Aí Deus vai me dar e vai esfregar na cara assim, irmão, Deus vai ter que trabalhar tanto com você, para tirar a soberba do coração, para depois aí Ele te exaltar, Então, meu irmão, se tu não aprendeu ainda, aprenda a se humilhar diante de Deus, Comecei a dar uma olhada nas minhas orações, e sabe, está até mais leve o meu fardo, irmão. Comecei a tirar essa soberba da minha oração, sabe? Eu não vou passar por isso. Meu Deus, Comecei a dizer, oh Deus, tem misericórdia da minha vida. Então Deus quer isso de nós. Quantos entenderam isso no capítulo 10? Digam amém. Então eu acho interessante isso. Eu já vou fazer uma provinha, mas umas questãozinhas aí para nós nos lembrarmos. Já estudamos muita coisa em 11 capítulos, muita coisa mesmo. Pasmem o Senhor, já fazem 3 meses que nós estamos estudando Isaías, Já são 3 meses e é muita coisa boa, meus irmãos, Como eu ouvi a Júlia orando aqui, depois do dia que nós dissemos para Deus, eu não sabia disso, eu disse, vamos lá para tal dia, tal mês do ano, ela vai pegar até live nossa para nós, mas já está vendo aqui, você viu sim, você teve que aprender a ser humilde na minha presença, Vamos lá, meus irmãos, esse grande resumo do capítulo de número 10 aí que nós temos é muito lindo. E aí nós, para finalizar e iniciarmos o 11, só prevalece quem é humilde. Toda a Bíblia, Deus só exaltou humildes, nunca Deus exaltou soberbo. Todo soberbo foi abatido, e até o mais poderoso dos homens, que foi Nabucodonosor, ele abateu, porque o reinado de Cristo é justiça e juízo. Isso também nós aprendemos no capítulo 9 e 10, que o reinado dele é justiça e juízo. Agora nós vamos capítulo 11, verso 1. E eu confesso para os irmãos que talvez nós vamos levar 3 semanas para falar do capítulo 11, e ele é um dos menores de Isaías. O 11 e o 12 são um dos menores. O 12 tem pouquíssimos, 5 ou 6 versículos, se eu não me engano, e nós vamos levar 6, E o 11 tem um pouco mais que isso, acho que tem 16, em vista de outros que tem 30, 40 versículos. Nós vamos estar aprofundando mais, porque eles falam das características do Messias. E pessoalmente eu gosto muito de falar de Jesus, meus irmãos. Eu gosto muito de falar do Senhor. Vamos lá então. Esse capítulo de número 11, ele é dividido em 2 partes. Quem me ouve diga amém. Amém. A primeira parte ele fala do Messias de agora. Esse que graças a Deus nós nascemos na geração em que ele já veio. Algumas pessoas esperavam ele
nós já recebemos Ele e aguardamos a segunda vinda dele. E esse capítulo 11 fala que Ele viria ainda na primeira vinda. Essas pessoas estavam esperando Ele, nós já recebemos Ele. Alguém já recebeu Jesus, meus irmãos? Então, nós já recebemos. Mas a segunda parte dele, que nós vamos dividir o estudo, né, no capítulo até o versículo 4 ou 5, se eu não me engano, depois eu vou estar vendo bem certinho. 5, até o 5. Nós vamos fazer um estudo até o 5 e depois do 6 até o 16. Ele está falando do milênio. Ele está falando do que, irmãos? Milênio. E é um período que nós precisamos entender. Quem aqui já estudou sobre o milênio? Por favor, levante a mão. Só o irmão. Oi? Vale, você vai. Só o Raul? Só que nós há muito tempo e a gente já esqueceu, né? Tem muita coisa que eu também já estudei, mas não me volta a memória. Mas nós fizemos curso, nós estudamos. Fizeram. Então, irmãos, eu não sei se os irmãos conhecem uma certa igreja aí, que vai de porta em porta e dá um panfletinho, né? E mostra o leão sentado do ladinho das pessoas, tomando um cafezinho. Quem já viu isso aí? Isso é o milênio que eles tanto pregam, que eles tanto falam, que não está errado, mas só está sendo falado de forma incorreta. Isaías fala sobre isso aqui, irmãos, no verso 6 até o 16. Por isso que nós não vamos misturar. Nós vamos falar primeiro do Messias agora, que eles estavam esperando, e o Messias que nós já recebemos, e o Messias que voltará para buscar a sua igreja, e também terá esse período de 1000 anos que nós estaremos vendo. Alguns dizem que é literal, outros que não, porque Deus disse que para ele um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, né? Então nós precisamos do que? Extrema atenção a partir de agora. Quem me ouve, por favor, diga amém. Amém. Então eu vou te dar de novo aquela técnica importantíssima, e eu já fiz muito isso para estudar. Concentre-se só no que você está ouvindo. Não olhe para a esquerda, nem para a direita, nem pense nos boletos, nem nada disso. Continue ouvindo e prestando atenção, e você vai ver o quanto é lindo esse capítulo 11. O versículo 1 diz assim, com muita clareza: brotará um rebento do tronco de Jessé, e as suas raízes um renovo frutificará, ou das suas raízes um renovo frutificará. Essa primeira parte, os primeiros 5 versículos, é uma das grandes profecias de Isaías a respeito do Messias. Talvez você diga, não, pastor, a maior é sobre Emanuel, que todo mundo conhece, dá o nome de filho de Emanuel, todo mundo conhece que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Deus da paz. Mas você vai ver que Jesus, ele não se identifica com essas outras coisas, mas inúmeras vezes ele se identifica com alguém do tronco de Jessé, e isso é lindo, maravilhoso, e nós vamos ver o quanto essa profecia também ela foi importante para aqueles dias e para os dias do próprio Senhor Jesus. Então, o que é isso que Isaías está dizendo? Até o capítulo 10 é só juízo, falando muitas coisas que viria o Messias, mas agora ele tem uma nova esperança, e no capítulo 10 eu falei aqui que nós encerramos com ele dizendo que a Síria e Israel está ali no meio já, porque eles foram engolidos pela Síria. Eles seriam uma grande árvore que seria cortada, e quando essa árvore fosse cortada, então ficaria somente um tronco. Quem me ouve, diga amém. Amém. Ficaria só um tronco. Quem já viu um tronco cortado? Um pedaço de árvore cortada, você sabe que ela é suscetível a crescer de novo, né? Você sabe que se você não matar na raiz, você não pegar uma gasolina ou qualquer sorte de inflamável e colocar ali, vai nascer de novo. E aí o Senhor estava dizendo que cortaria fora todos, mas ficaria um tronco. É o que está escrito no capítulo 10. Ele quer cortar fora, porque nada mais prestava. E ele prometeu que ficaria uma esperança para quem fosse fiel. Essa esperança, por causa deles, por causa dos poucos, o Senhor cumpriria sua promessa. Eu quero que você já levante a sua mão. Por mais que você seja pouco, Deus vai cumprir a promessa na tua vida. Louvado seja Deus, eu creio na palavra do Senhor. E o texto diz, então, que as grandes profecias de Isaías começam uma delas aqui: brotará daquele resto de tronco, um tronco que está velho, que era uma Israel
coloquei, eu creio que foi Deus que fez isso, irmão, porque é a única do mundo. Aí, aumenta para nós vermos. É uma árvore que nasceu em cima de outra árvore. E são duas diferentes, não é a mesma árvore. Vocês entenderam, meus irmãos? Ela, eu perdi o nome da cidade agora, mas ela é visitada por várias pessoas do mundo, porque é geneticamente quase que inexplicável, não tem como. Mas essa árvore de baixo, ela morreu, secou, ficou só o tronco e nasceu uma árvore nova linda em cima, de cerejeira, e ela passa estação ano após ano, faz muitos anos. Ela é real, tá? Não é uma ficção, ela existe. Eu peguei e coloquei isso para os irmãos entenderem mais ou menos o que é um rebento. É claro que antes de se tornar essa árvore grande em cima de outro tronco seco e velho, ele passou a ser um broto pequeno. Isso seria um rebento, mas quando ele cresce, ele dá fruto. E isso é mais ou menos o que Isaías estava falando para eles entenderem. Um tronco velho e seco vai nascer um rebento, vai brotar um rebento. Rebento nada mais é do que esse broto pequeno que irá crescer, né? E aí a tradução diz assim de hoje: do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes brotará um renovo. Para os irmãos entenderem muito fácil, é isso aí, ó. É uma árvore que nasceu de uma árvore que não tinha mais nada. Vocês estão entendendo isso, meus irmãos? É só Deus que faz. Eu até dei uma pesquisada, eu não achei. Tem árvores que nascem da própria árvore. Por exemplo, se morrer um pé de bergamota e nasce um galinho de bergamota, vem bergamota de novo. Mas essa aqui nasceu outra em cima de outra velha que não dava mais nada. Quem faz isso é só Deus, meus irmãos. Os irmãos devem se lembrar que Deus falou no capítulo 5 que ele iria arrancar fora a vinha e iria plantar outra que daria muito fruto. Pois bem, agora não foi só Isaías que falou a respeito dessa árvore, desse tronco que daria um fruto. Vamos ler então Zacarias 6 e 12. Os irmãos veem como essa profecia é importante. E fala-lhe dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Cujo nome é Renovo. Agora eu vou pegar os irmãos aqui, porque eu estou emaranhado nesse estudo. A palavra hebraica para renovo é netzer, que é a mesma palavra usada para escrever Nazaré. Jesus veio de onde, meus irmãos? De Nazaré. Então alguns teólogos e as traduções dizem que Jesus era chamado Jesus de Nazaré, mas em alguns lugares, por causa dessa tradução da palavra, ele era chamado de o homem do renovo. Você não entendeu isso aqui ainda, irmão? Jesus é o homem do renovo. Ele não mata aquilo que estava morto, ele dá uma vida nova. Aleluia. Renovo, irmãos, é algo que está sem vida, ter vida de novo. Você pode dar glória ao nome do Senhor? E Zacarias está dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: eis aqui o homem cujo nome é renovo. E ele, quem está lendo aí, irmãos? E ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Aleluia. Nós já sabemos quem ele é, o renovo, Jesus Cristo de Nazaré. E esse texto no hebraico seria Jesus, o homem do renovo. Ele é o homem do renovo de Nazaré. A mesma palavra usada para escrever renovo, que é netzer, né, no hebraico, é usada para escrever Nazaré, né, tanto que é bem parecido. E isso nós vemos já Isaías tinha falado que Jesus seria o homem do renovo. Ele traria um renovo, traria, inclusive peço para Jesus pôr de novo lá o verso 1, capítulo 11, que do tronco de Jessé sairia um rebento e das suas raízes brotaria um renovo, e esse renovo frutificaria. Louvado seja o nome de Jesus. Agora o próprio Jesus se identificava como raiz de Jessé. Vamos ver isso como é maravilhoso. Apocalipse 5 e 5, por favor. Hoje nós vamos ler 20 versículos. Glória a Deus. Eu quero ver o diabo que para uma igreja que ora 2 horas no dia e ainda fica 1 hora e meia estudando a palavra do Senhor. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Irmãos, no
céus, Jesus é conhecido como a raiz de Davi. Glória a Deus. Que cresceu no tronco velho, como um rebento que nasceu de uma árvore velha, que venceu para abrir o livro e desatar os selos. Glória a Deus. Atos 13, do verso 16 ao 23, está sendo pregado, Paulo está pregando, e ele vai falar sobre isso, para vocês verem como essa profecia é tão importante. E levantando-se Paulo, nós vamos dar verso 23, ele está pregando, ele está tentando convencer as pessoas que Cristo é o Messias, e ele fala da profecia de Isaías, presta atenção. Levantando-se Paulo, pediu silêncio com a mão, falou: silêncio, israelitas, e os que temeis a Deus, escute aqui, por favor. O Deus desse povo de Israel escolheu nossos pais, exaltou esse povo, sendo eles estrangeiros no Egito, e com um braço poderoso os tirou dela. Suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos, e destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes e até ao profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos Saul, filho de Quis, Benjamim, da tribo de Benjamim. 22. E quando esse foi retirado, levantou-lhes como rei Davi, a qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. 23. Da descendência desse, conforme a promessa. Conforme a promessa. Quem fez essa promessa lá atrás? Isaías profetizou que da descendência de Davi, Jessé era o pai dele, da raiz de Jessé brotaria um rebento de renovo, conforme a promessa. Levantou Deus quem? Jesus. Isaías está pregando, ou melhor, Paulo está pregando para eles e dizendo assim: ó, Jesus é aquela raiz que cresceu que Isaías profetizou. Vocês não estão crendo em mim, então creio na promessa que foi feita por Isaías. Ele é o rebento que cresceu, aleluia. Ele é a promessa lá da descendência de Davi. Vamos ler Jeremias 23, do verso 1 ao 6. Uma das grandes profecias, irmão, foi sobre a raiz de Jessé, o filho de Davi. Olha isso aqui que importante, preste atenção, por favor. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto os pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade dos vossos corações, vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo, aleluia, recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras, para onde tiver afugentado, e as farei voltar dos seus apriscos e frutificarão. Isso, irmão, vocês estão prestando atenção. E se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentam, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. E eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo. Meus irmãos, como a palavra de Deus é ligada. Levantarei a Davi, quer dizer, da geração de Davi, um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará juízo e justiça. Qual que é a base do reinado de Cristo, irmão? Juízo e justiça. Versos 6. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará: o Senhor Justiça Nossa. Aleluia. Esse é a raiz de Davi, que nasceu do tronco. Irmãos, isso aqui são inúmeros profetas, são inúmeros. Jeremias veio depois de Isaías, eram contemporâneos próximos, mas ele sabia dessa profecia, e nós vemos que inúmeras pessoas falaram dessa profecia. Aleluia. Vamos para Lucas 18, 38 e 39. Aleluia. Oh, glória. Esse é conhecido, né? Ah, pastor, lá estava pertinho um do outro, mas e 700 anos depois? Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, oh, glória, tem misericórdia
aquele cego sabia que o que Jesus estava fazendo era o que Isaías tinha profetizado. Irmão, até o cego sabe quem é Jesus. É verdade. Você sabe quem é Jesus, irmão? Que até o cego, sem ver, sabia quem que era o rebento do tronco de Jessé. Até o cego sabia quem era, e ele gritava mais alto ainda: filho de Davi. Você sabe o que ele está dizendo? Eu sei quem você é. Isaías falou de você, então eu sei que você pode me curar. Tem misericórdia de mim. Você sabe quem você está servindo, irmão? Você sabe que você está servindo Jesus Cristo, filho de Davi, aquele prometido, meus irmãos, há muitos anos. Ele já está no meio de nós. Você pode clamar ao nome dele, você pode clamar ao filho de Davi, você pode clamar a ele. Aonde Jesus chega, irmãos, ele é o próprio renovo. Ele é o próprio renovo. Ele não traz renovo, ele é o renovo. Ele nasceu, ele é o rebento que nasceu, renovou a árvore, trouxe uma árvore nova. Ele próprio, Jesus, é o homem do renovo. Ele é a raiz que cresceu de Jessé. Jessé era o pai de Davi, Davi era o tronco, e Jesus cresceu das raízes. O rebento que brotou, conforme a imagem que vocês viram, tão linda e tão maravilhosa. A palavra rebento, em alguns dicionários, inclusive do nosso brasileiro, tem o significado de renovo. Porque brotará um renovo, um rebento do tronco seco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. A Bíblia, a tradução brasileira, inclusive, ela traz esse versículo dessa seguinte forma: das suas raízes, da raiz de Jessé, de Davi, sairá um renovo que dá fruto. Jesus é o fruto que Deus esperava em Israel. Quando Deus plantou eles numa terra boa, nós lemos aqui em Jeremias, e Deus expulsou 7 povos de lá, irmãos, para eles poderem dar fruto. A terra era boa, mandava leite e mel, cacho de uva gigantesco, e o Senhor não colheu nada da vinha, mas por causa da promessa, o Senhor fez crescer um rebento naquela árvore seca, que dava fruto. Aleluia. Vamos lá. A diferença desse broto, desse rebento, é que ele dá fruto. Por que passou tanta gente desde Davi e não cumpriu? Não cumpriu. Alguém vai dizer, e os teólogos estão divididos, que Ezequias era esse homem aqui. Mas até Ezequias falhou. Mas esse que nós estamos falando, ele não só cresceu, mas ele deu fruto também, meus irmãos. Das raízes. A diferença desse broto é que ele daria fruto. Lembra da vinha do capítulo 5? Ela não deu fruto, o Senhor cortou fora. Agora, dessa poda, desse corte fora, cresceu uma raiz e um broto que foi crescendo e deu fruto. Levou 30 anos para crescer, mas quando começou a dar fruto, meu irmão, foi cego enxergando, aleijado andando, morto ressuscitando, frutos que deram resultado. Irmão, Jesus não está interessado no tempo que vai levar, ele quer ver o fruto. É verdade. Aleluia. João capítulo 5, 15, melhor dizendo, está tudo aberto. Alguém está acordado? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Versos 5 e 6. Eu sou a o videira. próprio Cristo está falando. Vós as varas que estão em mim, e eu nele. Esse dá muito fruto. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Jesus não vai deixar ele dar fruto por causa de vara seca, meus irmãos. Jamais, jamais. Ele sempre tem fruto para dar para a sua igreja. Sempre. Vamos lá para Mateus capítulo 1, verso 1. Verso 1. Isso. Mateus, um dos grandes evangelistas que acompanhou o ministério, registrou tudo. Como ele
começa falando, irmãos, de quem é o Messias. Livro da geração de Jesus Cristo. Quem que ele era? Filho de Davi. Ele está dizendo, esse Messias que eu vou escrever agora para vocês. Quem está imaginando aqui comigo? Diga amém. Esse Messias que eu vou escrever para vocês agora é o filho de Davi prometido por Isaías. Vocês estão entendendo a conexão disso? Filho de Abraão. Vai para o verso 6, por favor. Ele traz um monte de genealogia desde Abraão, mas ele chega aqui em Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão, que foi mulher de Urias. Vamos ler até o versículo de número 17, por favor. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. Tudo reis que nós vamos estudando aí. Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão gerou Uzias, no ano que morreu Uzias de Isaías aí, né? Uzias gerou Jotão gerou Acás, que nós vimos aqui, né? Acás gerou a Ezequias, e Ezequias gerou Manassés, e Manassés gerou Amon gerou a Josias. Josias gerou a Jeconias e seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou Salatiel gerou Zorobabel gerou Abiúde gerou Eliaquim gerou Azor gerou Sadoc, e Sadoc gerou Aquim gerou Eliúde gerou Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Mais um versículo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Aí ele vai dizer a respeito de quem ele é. E de Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, são mais 14 gerações. Mateus está dizendo, eu estou provando para vocês que esse que eu estou escrevendo é o Messias falado por Isaías. Você não está entendendo ainda, irmão. O evangelista aqui, que Jesus está dizendo, olha, pelas características que eu vejo, esse aqui é o rebento de Jessé, esse aqui é o que brotou do tronco velho, esse aqui é o que vai dar fruto, é Jesus Cristo de Nazaré. Dessa profecia, os evangelistas usaram ela para dizer que era Messias mesmo. Ele trouxe comprovadamente quantas gerações? 28 gerações de Davi até Jesus. E aí eu estava me perguntando, talvez você se pergunta, por que nenhum deles foi cumprida essa profecia da sucessão de Davi, do trono de Davi, de Jessé? Não é para ser um deles, os próximos. Só que nenhum deles o fruto permaneceu. A grande diferença é que o fruto de Cristo permanece até hoje. Ninguém corrompeu o reinado de Jesus. Justiça e juízo ninguém tirou. A grande diferença entre Cristo e todos os outros que nós vemos aqui, as 28 gerações depois de Davi, é que os seus ramos deram frutos permanentes. Aí o escritor pode dizer, esse aqui é verdadeiramente o Messias. Esse aqui, ele não pecou, não transgrediu, ele é nascido de mulher, mas ele é Deus também, ele nunca pecou, ele é aquele que ia crescer e dar frutos. Aleluia. Segundo Samuel 7, verso 11, por favor, quem está entendendo, diga amém. Amém. Por isso que eu digo, vou ter que prestar muita atenção, senão você vai dormir. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes, nós lemos ali o texto, sobre o meu povo Israel, a ti, porém, quem está fazendo a promessa a Deus aqui, a Samuel, é o próprio Deus que está falando com ele a respeito de Davi. Porém, te dei descanso de todos os teus inimigos, também o Senhor te faz saber que te fará ser casa. Samuel está entregando uma profecia para a casa de Davi, dizendo que de Jessé o Senhor teria uma casa. Versículo de número 28, Josué, por favor. Olha só. Agora, pois, Senhor Deus, tu és o mesmo Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens falado a teu servo este bem. 29.
Se, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, para permanecer para sempre diante de ti. Permanecer para sempre. Mas como, meus irmãos, se Salomão terminou a vida matando crianças com sacrifício, se Acais, como nós vimos, matou seus próprios filhos em sacrifício, como que a casa de Davi permaneceu? Aí eu estava estudando e eu vi que algumas pessoas trouxeram um entendimento desse texto que não era realmente somente o trono, porque o trono de Davi caiu, sim ou não, irmãos? Claro que caiu. Nós fomos todos levados presos. O templo foi destruído, foi construído, nós vimos também, mas Cristo permanece até hoje. Você não entendeu ainda? Aqui a Bíblia já estava falando do Messias. Não seria simplesmente um trono físico e nem somente uma casa, mas aquele que viesse da geração de Davi permaneceria para sempre, até assim Jesus querer. Jesus seria um rebento que nasceria de um tronco velho e cortado, porém que nunca mais cessaria de dar frutos. É diferente. O Senhor Deus não está falando de um trono que tinha sobre Davi e nem falando sobre algo. Por isso que os judeus não aceitam Jesus como Messias. Quem me ouve, diga amém. Amém. Porque eles acham que Jesus, o Messias, ou o Messias deles, que não se chamará Jesus, virá e se sentará no trono de Davi. Eles querem construir um templo. Quem está entendendo isso, diga amém. Para cumprir essas profecias de Isaías. Mas ele já veio, ele já sentou, e ele está à destra do Pai. Até hoje o nome dele está firme. Eles acreditam que essas profecias, irmãos, não cumpriram. Que o Messias que virá, ele vai se sentar no trono de Davi. Ele vai sentar lá. Por isso que eles querem construir o terceiro templo para cumprir a profecia. E a Bíblia diz que quando começar a construção desse terceiro templo, não se prepare, porque o anticristo vai sentar nessa cadeira. Sabe o que ele vai dizer? Eu sou essa profecia. Eu sou o cara da geração de Davi, eu sou judeu. Olha aqui, veja, eu vou me sentar aqui e eu agora vou governar vocês e nós vamos dominar o mundo. E eles serão enganados, porém o verdadeiro rei dos reis aparecerá nos céus com um marido de glória e dizendo: dobre-se ante todo joelho vai se dobrar diante dele. Sabe que Satanás tem raiva, irmão, porque o tempo dele está acabando. Ele sabe que o rei dos reis, aquele que foi profetizado por Isaías, o rebento, ele vai continuar dando fruto. Jesus é o rebento que nasceria e que nunca mais cessaria de dar fruto. Glória a Deus. Paulo disse a respeito disso em uma das suas pregações aos Romanos, irmãos. A profecia do capítulo 11, Romanos 15, verso 12. Quem está prestando atenção, diga amém. Amém. Quem está falando aqui é Paulo aos Romanos. Outra vez diz Isaías. Está usando esse texto para pregar Jesus. Uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para regir os gentios esperarão. Eu trouxe a nova versão internacional desse versículo para você entender. Isaías também disse: brotará uma raiz de Jessé, e ele se levantará para reinar sobre os gentios, e estes colocarão nele a sua esperança. Você sabe o que Paulo está dizendo? Porque nós teríamos esperança nessa raiz de Jessé. Jesus Cristo. Paulo pregou sobre isso, falou sobre esse versículo. Agora talvez você não entenda, mas nós precisamos analisar toda a Bíblia voltada para Cristo, amém, irmãos? Amém. Toda a Bíblia voltada para Cristo. E eu sei que tu já leu milhares de vezes esse versículo e nunca imaginou isso. Jó capítulo 14, verso 7. Achei alguns teólogos que concordaram comigo, por isso que eu vou falar. Jó, quando ele está conversando com Deus, olha aqui para mim, ele está dizendo assim: mas tu também, Deus, é meio injusto. O Senhor quer cobrar de todo mundo aí que nasce hoje a flor do pó, isso é capítulo 14, nasce hoje e morre amanhã, a folha nem do sombra ainda já morre todo mundo. Ele está dizendo, ele está reclamando com Deus que nós somos pó da terra, que nós não somos nada, mas sem querer a boca dele está profetizando o Messias. Olha o que ele está dizendo: porque há esperança para a árvore
que for cortada, aleluia, ainda se renovará. Como que é o nome do rebento? Renovo. E cessarão, não cessarão os seus renovos, aleluia, aleluia. Jó já estava falando, primeiro nível ser espírito, antes de todos, de toda a história, ele já estava dizendo, vai ter esperança para uma árvore encontrada. Ele se calava, é Jesus Cristo, raiz de Jessé, ele vai nascer no tronco e não vai cessar os seus renovos. Jó já estava falando isso. Gênesis já estava falando isso. Da semente da mulher. Semente, o que ela tem que fazer se no próprio Jesus cair na terra e morrer? Depois ela vai crescer e dar os seus frutos. Toda a Bíblia aponta para a raiz de Jessé. Toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo. No capítulo 10, Isaías diz que Deus cortaria a Síria como uma árvore. Está lá, nós estudamos que o Senhor ia cortar. E Deus também mostrou que Nabucodonosor era uma árvore que seria cortada. Ambos seriam cortados. E aí nasceria o rebento, o nosso Senhor Jesus. Mas agora eu quero vir para um versículo aqui que eu achei o mais lindo de todos. Nós estamos no último capítulo e no último versículo da Bíblia. No final de tudo, nós vamos ver o próprio Cristo se apresentando. Apocalipse 22:16. Eu achei isso aqui maravilhoso. Aleluia. Jesus. Quem está falando aqui, irmãos? Jesus. Quem está falando? Jesus. É os anjos ou é João? É Jesus. O que ele fez? Enviei meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Sabe o que ele fala para se identificar? Eu sou a raiz da geração de Davi. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Eu quero que alguém leia para mim na nova tradução da linguagem de hoje. Por favor. Eu sei que as irmãs, se ele tem, algumas irmãos têm. A nova tradução da linguagem de hoje, Apocalipse 22:16. Eu anotei aqui, irmãos, mas eu faço questão que vocês leiam o que está escrito aí na tradução. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz, eu descendente de Davi, e resplandecente estrela da manhã. A nova versão internacional, uma tradução diferente dessa da irmã, ela diz assim: eu sou aquele famoso descendente de Davi. Glória a Deus. Jesus está dizendo, vocês sabem quem está escrevendo através de João, aquele que Isaías falou no capítulo 11. Eu enviei meu anjo para testificar essas coisas. Eu sou a raiz de Davi. Sou eu, não, Jesus está dizendo, eu, Jesus, sou isso aqui que Isaías profetizou. Eu sou Jesus, eu. O último capítulo e o último dos últimos versículos, ele está dizendo, eu sou aquele famoso descendente de Davi. A raiz de Jessé. Eu estou falando que eu vou cumprir essas coisas. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu sei que Ele está aqui no nosso meio. Eu vou trazer uma aplicação aqui, nós poderíamos finalizar, mas não vamos. No versículo 2 que não tem. E você deu um glória a Deus muito bonito, meu irmão. Por mais que na sua vida só restou um tranco seco, sem vida, sem valor, hoje está nascendo um rebento que irá trazer retorno. Não vou ignorar isso aí, irmão. Não, pastor, ele só tem um tronco seco lá em casa. Vai nascer um rebento lá, meu irmão, vai. Ele vai dar fruto. Está nascendo um brotinho, e esse brotinho vai dar fruto. Quem é? A raiz de Jessé, o filho de Davi, é Jesus Cristo. Ele vai nascer lá. Você pode adorar o nome dele. Há uma esperança para uma árvore cortada nessa noite. Você pode adorar essa árvore cortada? Ela vai dar fruto ainda que esteja morto. O famoso filho de Davi, ele vai
mas vai nascer. Pastor, só tem raiz. Vai nascer um renovo que frutificará. Por quê? Porque Jesus é renovo. Você acredita nisso? Quem acredita nisso? Eu, Jesus, está dizendo para você. Eu, Jesus, aquele que foi prometido, aquele filho de Davi, ele descendente de Davi, eu posso fazer isso. Você está entendendo que Jesus, para assinar a carta, ele dizia aquele famoso filho de Davi, a raiz de Davi, ele está dizendo para você hoje, o que mais seco que esteja, ele tem a poder de fazer nascer de novo lá dentro. Um rebento que vai crescer, vai crescer, vai dar fruto. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Eu quero que você feche seus olhos um minutinho. Um minutinho. E veja pela fé Jesus crescendo nesse trono seco. Você pode ver pela fé? Ninguém estava vendo, Isaías estava vendo. Vai brotar um rebento do trono seco de Jessé. Pensa no trono seco, pensa. Tudo pecador, não teve um que prestou depois de Davi. Não teve, mas tinha uma promessa que ia nascer. Das suas raízes um renovo que daria fruto. Você pode ver esse trono seco pela fé, veja. Você pode mentalizar agora na tua mente esse trono seco. Jesus Cristo vai crescer lá dentro. É um fruto, é pequenininho, é um brotinho, mas vai crescer, ele vai crescer, e vai crescer, e vai crescer. E esse trono que era seco vai dar fruto. Vai dar fruto, vai dar. Alguém está recebendo isso? Jesus está insistindo para mim falar aqui, para alguém crer que esse trono seco vai crescer o rebento das raízes, vai nascer de novo e vai dar fruto, porque o rebento de Jesus vai crescer. Aleluia. Quem crê? Isso é para quem crê na palavra de Jesus. O famoso filho de Davi vai crescer lá. Da raiz de Jessé, ele vai brotar lá. Ele vai brotar lá. Ele vai brotar lá. Ele vai brotar e vai dar fruto. Ora, pastor. Eu não sei se você crê, mas eu creio. Eu creio nisso. Eu creio que daquilo que estava seco. Eu creio que de mais de 400 anos seco, que não dava um fruto. Daqui a pouco chega João Batista e diz: é chegado o reino dos céus. Ainda que a árvore foi cortada ao cheiro das águas, ela brotará. Ela brotará. Ela está chegando lá na sua
Por causa da promessa vai crescer, vai crescer, vai crescer. É para quem crê na palavra do Senhor. É só para quem crê. Irmão, isso aqui não é profecia da carne. Isso aqui é a palavra de Deus. Não é ninguém revelando o nome do teu familiar, não, que até o diabo sabe. É a palavra de Deus. Você pode chegar em casa e levantar as mãos e profetizar, dizendo: Senhor, a tua palavra diz. A palavra diz que o Senhor pode dar vida àquilo que está seco, crescer um broto e dar fruto. Você pode levantar suas mãos e crer. Você pode, você que tem fé pode. Para o mundo essa é loucura, mas para nós é poder de Deus. Deus pode dar vida ao tronco seco. Ao tronco seco de Jessé, que não dá mais fruto nenhum. Nenhum prestou mais. A casa não prestou. Jeroboão não prestou. Não prestou a ninguém. Mas dessa raiz nasceu um rebento. Jesus Cristo de Nazaré. O meu novo em pessoa nasceu ali. Dava chorava calabagaia de um lugar que ninguém esperava. Pode alguma coisa boa ali vir de Nazaré? Pode. Pode, ainda tem esperança para a árvore cortada. Pode, vem ver. Alguém, meu irmão, isso aqui é palavra de Deus. Eu estou falando que Deus manda. Alguém vai olhar para você e vai dizer: eu acredito. Sim, venha ver. Venha ver o que Jesus está fazendo. Venha ver pelo fruto. Venha ver, Felipe, venha. Venha e veja que ainda pode sair uma coisa boa de Nazaré. Aleluia. Eu creio, Jesus. Eu creio porque é a palavra do Senhor. De uma árvore seca. Raiz seca. Você já viu uma árvore que está dando fruto, com as raízes para fora? A maioria está por debaixo da terra, escondida. Mas a seca, você vê tudo por fora, sabe? Daqui a pouco vem, derruba. Uma árvore que deu fruto, um dia não presta para mais nada, só para lenha. Mas dessa árvore o Senhor pode fazer nascer um bebê. Eu insisto nisso aqui, irmão, porque Deus quer falar com alguém que você tem esperança aqui. Bota aquela foto de novo, Jesus. É loucura, mas para nós é poder de Deus. Dá uma olhada nisso, irmão. Você pode pôr o nome do teu familiar aí? É coisa de louco, né? Veja essa árvore crescendo, dando fruto. Jesus vai nascer lá dentro de novo. Jesus vai crescer lá dentro e dar frutos. Glória a Deus. Para cumprir a promessa. Alguém crê nessa palavra? Aleluia, Jesus. Aleluia. Do tronco seco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo que dará fruto. Você não vai esquecer mais disso. Você não vai esquecer. Verso 2: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Como é que não vai dar fruto com tudo isso, irmão? Você está entendendo isso aqui, meus irmãos? Não é a árvore, é o Espírito. Não é a árvore, é o Espírito que vai estar sobre ela. O Espírito do Senhor repousará sobre esse rebento. Esse rebento seria poderosamente ungido pelo Espírito Santo. Jesus, na sua natureza carnal, dormiu. Jesus, na sua natureza carnal, ou em carne, se assim podemos dizer, teve fome. Chorou quando morreu Lázaro. Na agonia da cruz, Jesus, na sua natureza carnal, ele disse: passa de mim esse cálice. Mas cheio do Espírito Santo, ele disse: seja feita a tua vontade. Aleluia.
Você não está entendendo que quem vai entrar nessa árvore é o Espírito Santo. Isso aqui é para quem crê, meu irmão. Para quem crê, quem não crê não tem problema. É loucura mesmo, mas para nós é poder de Deus. Que eu já vi, que eu vejo, que eu creio que o Espírito Santo pode fazer. Alguém ainda crê, meus irmãos, ainda crê que o Espírito Santo? E aqui Isaías traz os primeiros 6 atributos do Espírito Santo. É Isaías que trouxe, que estaria sobre o Senhor. Primeiro atributo, o Espírito de sabedoria. Vamos ler 1 Coríntios 1:30. Tem 20 minutos ainda. 1 Coríntios 1:30. Vós sois dele. Vós sois dele. E em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria. Alguém diz assim no texto que está escrito na Bíblia: quem conhece a mente do Senhor? Quem? Os meus pensamentos são mais altos que os vossos, diz o Senhor. Aí vem Jesus e faz uns negócios que nós não entendemos, meu irmão. É a sabedoria de Deus revelada para nós. Jesus faz umas coisas com as pessoas que nós, como árvore seca, já tinha atacado fogo. Já tinha pegado só para lenha para fazer churrasco. Só que Jesus tem sabedoria. Ele é a sabedoria de Deus para nós. Esse Espírito estaria sobre esse rebento seria o Espírito de sabedoria. Colossenses 2, versos 2 e 3. Já vamos finalizar. Paulo está falando aos Colossenses, ele diz: para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Jesus é o homem mais sábio de toda a história. Aleluia. E ele vai interceder dentro de um tronco seco. Vai. O Espírito de sabedoria estaria sobre ele. Segundo, de inteligência. Versículo 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. E ele traz os atributos 6 desse Espírito. O atributo primeiro seria de sabedoria. Jesus tem uma sabedoria inexplicável. Alguém chegou com uma pedra e disse: mas a pedra já era, porque a lei diz que ela tem fogo. Jesus, com a sua sabedoria imensa, disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus sabe resolver esse problema que você não consegue. É só ele voltar lá dentro. É só ele vir. O Espírito de sabedoria está junto. Entendimento e inteligência estariam com ele. O que é essa inteligência, irmão? Não é conhecimento de matemática, não. Sabedoria a ponto de ajustar-se a todas as ocasiões e problemas. Esse é o espírito de entendimento que estaria sobre Jesus. Ele conseguiria adequar-se, se ajustar a todas as ocasiões e problemas. Se nós chegarmos com um problema diante de Jesus, irmão, ele não vai dizer: deixa eu consultar alguém e pedir ajuda. Ele já tem a resposta. Jesus é inteligente e ninguém o engana. Ninguém consegue enganar Jesus. Ninguém. Irmão, você podia dar uma glória a Deus, porque ninguém consegue enganar Jesus. Pastor, eu estou defraudando, não estou fazendo mal, não fala mal de mim. Irmão, se já nasceu dentro de ti um rebento, ele ninguém engana. Ele sabe quem é quem. Mas que às vezes Jesus afasta algumas pessoas de você, irmão, porque ninguém engana ele, tem entendimento do Espírito Santo. Terceiro, ele seria conselheiro, sabedoria, o espírito de conselho. Jesus sempre nos dá os melhores conselhos.
Agora eu vou fazer uma pergunta para você: para quem você tem pedido conselhos? Meu Deus. Para alguém